povo de Deus! Bora para a nossa segunda aula? Já pegou a sua Bíblia? Já pegou a sua caderninho de anotação? Ótimo, caneta também, não esquece da caneta, tá bom? Marca tudo aí. Bora lá? Bom, então nas duas últimas aulas, na primeira aula nós falamos sobre o propósito, né, da criação do Senhor, falamos sobre os três tópicos, onde nós entendemos sobre o amor de Deus em se mostrar através da criação, nós entendemos o amor que ele teve ao gerar o homem, como era lindo para o Senhor, e é lindo, né? Ainda é lindo, tá? O Senhor nos observar e abençoar a nossa vida, ele tem prazer em nos. Ele nos ama, ele tem prazer em nos amar. E também estudamos sobre a separação. E aí na separação nós estudamos que havia o plano perfeito, que houve, né, um plano perfeito, um plano de Deus sobre tudo, que Deus ele não foi pego de surpresa. Deus sabia que ele ia dar o livre-arbítrio e que o homem ia pecar. Lógico que ele sabia, ele sabe todas as coisas, ele é onipresente, ele vê o futuro, ele sabe o que acontece, ele cria as pessoas e ele sabe todas as coisas. Então, agora ele entendeu que o homem realmente pecou, contrariou a sua bondade e misericórdia ali, né? Foi só a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida, mas contrariou tudo o que ele tinha feito de bom para nós, negando tudo de bom que nós tínhamos. E é, ele tem um plano, e o plano dele foi o quê? Enviar o seu Filho amado Jesus Cristo para que nós tivéssemos o quê? Tivéssemos o quê? Vida e vida com abundância. O que é isso? Vida e vida com abundância é ser rico? Não, também, mas não exatamente. É ter uma vida após essa vida, né? É ter uma vida eterna. Isso é vida com abundância, muita coisa, muita vida, vida com abundância. Então, na eternidade nós temos vida com abundância, muita vida. Amém? Mas como é que nós vamos agora? Houve um rompimento desse relacionamento do homem e Deus por causa do pecado. Deus que é santo não habita onde há pecado. Então, como é que agora haverá uma reconciliação? Como é que agora haverá um conserto? Como é que pode ser? Então, Deus Todo-Poderoso era o único que poderia trazer a solução, e ele trouxe, que era entregando o seu Filho amado, para que nós pudéssemos ser salvos, ser resgatados, porque nesse momento que acontece o pecado, o homem ele dá legalidade para o inimigo. Tudo que nós tínhamos em Deus foi dado ao inimigo. Foi dado para o inimigo o poder sobre a terra. Ele se tornou príncipe deste mundo. Então agora ele tinha o poder sobre a criação, né? Assim, o poder que ele tinha no sentido de cuidar, tá? No sentido, ele não é o dono é Deus, mas o homem tinha dado tudo que Deus deu para o homem deu para o diabo, entendeu? Então, quando isso acontece, há necessidade de um resgate. E quem é que nos resgatou? Jesus Cristo através do seu sangue. Havia só uma forma, e a forma era o derramamento do sangue de um inocente. O problema era, não havia inocente sobre a terra. O único que poderia fazer isso era alguém enviado por Deus, lá do céu, para poder ser santo, limpo e morrer no nosso lugar. Mas tinha que ser como a gente, tinha que ser carne. Quem veio? Jesus Cristo, o Filho amado. No momento que Jesus faz isso, então ele resgata-nos. E no momento que ele nos resgatou, ele traz de volta tudo aquilo que nós tínhamos no passado. Tudo aquilo que nós tínhamos lá no Jardim do Éden, ele traz de volta para a nossa vida. Amém? Glória a Deus. A questão é que agora tem a vida eterna, recebe tudo aquilo de volta aqueles que o aceitam, aqueles que aceitaram o sacrifício de Jesus, aqueles que reconheceram que realmente só nele nós temos o perdão, que só nele, em Cristo Jesus, nós somos resgatados, só nele nós somos de novo unidos com Deus, temos a reconciliação com Deus. Amém? Aí nós vamos estudar, mas o que trouxe
foi só essa reconciliação? Não, não foi só a salvação, apesar de que foi o principal. Mas Deus, ele traz, através de Jesus Cristo morrendo na cruz, ele traz para nós também, a aula de hoje, a cura. Lá em Isaías capítulo 53, no verso 5, diz assim: nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. No jardim do Éden não havia doença, não havia nenhum tipo de enfermidade. Lá em Tiago 5, capítulo 5, no verso 15, fala assim: essa oração foi feita com fé. Essa oração feita com fé salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. Tiago, capítulo 5, no verso 15. Vamos entender um pouco sobre isso. Em Isaías, houve uma profecia de que nasceria um menino da Virgem, que ele seria esmagado, que ele sofreria e que nós seríamos curados através desse sofrimento de Jesus Cristo. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Imaginem que Jesus Cristo, ele nunca pecou e de uma vez só, todo o pecado da humanidade veio sobre ele. Jesus Cristo nunca teve vergonha. O pecado, ele nos traz vergonha de Deus. O pecado nos traz culpa. O pecado nos traz tristeza. O pecado nos traz desilusão. Jesus não tinha nada disso, porque ele não pecava. O pecado traz para nós a morte. Jesus Cristo não tinha nada disso. Ele não tinha nada disso, mas de repente, no dia que ele se entrega, vem tudo sobre ele. De uma vez só, de todos aqueles que já foram, dos que eram e dos que haveriam de nascer. Já foi tudo sobre ele. Ele tomou de toda a humanidade em todos os tempos. Veio tudo sobre ele. Às vezes a gente comete alguma coisa, erra o alvo, a gente já fica se sentindo, poxa, meu Deus, olha o que eu fiz. A gente se culpa, a gente fica ali buscando, Senhor, me perdoa. A gente fica atrás ali de se arrepender de verdade. Agora Jesus Cristo nunca tinha pecado. E ele recebeu de uma vez essa carga. De uma vez só essa carga sobre ele. Imagina, gente. E ele aguentou. Ele aguentou porque ele nos amou. Ele nos amou com um amor que excede o nosso entendimento. Isso é maravilhoso. Então, quando nós entendemos que aquele ato de se entregar na cruz, ele veio para que nós fôssemos resgatados, nós entendemos também que tudo aquilo que nós tínhamos, um resgate, ele não deixa coisa para trás, ele vai trazendo tudo. Vamos imaginar uma pessoa que é sequestrada. Quando ela é sequestrada, ela é presa em algum lugar, tudo que é dela, quando a polícia chega, estoura o lugar e pega aquela pessoa, ele pega tudo que é daquela pessoa e traz de volta e entrega para a família. Ele não deixa a pessoa, eu vou pegar você, mas eu vou deixar os seus pertences, se tiver ainda, né, algum pertence, eu vou deixar aí. Não, não, ele pega tudo, eles pegam tudo e falam, tô te entregando para tua família. Entrega e resgata. É da mesma forma, entendeu? É da mesma forma. Jesus Cristo vai lá, resgata e traz para a família de Deus. Fala, tô te entregando para tua família. E aí ele traz com ele tudo aquilo que a gente tinha. Não havia doença no tempo do Jardim do Éden. Não havia, eles não eram doentes. Eles não tinham dores assim. Eles não eram. Hoje, depois do pecado, nós temos um corpo que é corruptível e possível de doenças. Não estou dizendo que nós estamos incapazes olha, eu sou blindada e eu não vou pegar, principalmente agora, né, nessa questão de coronavírus, tá muito claro isso. Não vou pegar doença nenhuma, não vou ter nunca um problema de saúde. Nunca eu vou ter, porque Jesus Cristo morreu para que eu fosse curada. Para que eu tivesse resgatado aquilo que eu fosse resgatada daquilo que acontecia, que tinha antes do pecado. Sim, você está certa. O Jesus Cristo, ele foi lá. Só que o Senhor Deus, ele não faz acepção de pessoas. Então, ele não é injusto. Ele não é injusto. Ele não pode
Ele não pode, pela justiça dele, ele não pode simplesmente te blindar e falar, ó, agora você vai viver 120 anos porque você não vai ter doença. Ele não pode fazer isso. Isso vai contra a justiça dele, o amor dele por todos. O que ele faz é falar, acredita em mim e eu te curo. É isso que ele fala. Eu morri para que você tivesse cura. Se você acreditar e tiver fé, eu te curo. Não era assim que Jesus fazia? Lembra de uma passagem, quando Jesus Cristo foi, passagem bíblica, quando Jesus Cristo foi até a cidade de Nazaré, Jesus ele curou poucas pessoas naquele lugar. Ele curou poucas pessoas. Por que ele curou poucas pessoas? Aqueles que ainda olharam com um olhar de fé, ele curou. Mas tiveram aqueles que falaram assim, correram para ver quem era. Quando chegou lá e que viu que era Jesus Cristo, viram que era Jesus. Ah, é o filho da Maria. Ah, é o filho do José o carpinteiro. Ah, nosso vizinho aí, cresceu com os meninos aí, ó. E aí Jesus Cristo não pôde operar muitos milagres, porque aquelas pessoas não tinham fé. Ah, é o Jesus. É aquele Jesusinho, sabe Jesus? Aquele que era criança aí? É Jesus. Cresceu aí com os... Ah, filho da Maria. Ah. Mas aqueles que creram, mesmo que foram poucos, eles foram curados. A Bíblia fala isso. A Bíblia fala que ele não operou muitos milagres naquele lugar de cura, foi muito claro sobre isso. Não curou muito, não operou tantos milagres naquele lugar, porque as pessoas não creram. Então, o que vai fazer a diferença entre o que serve e o que não serve é a fé daquele que serve. Porque a fé, gente, a gente tem que mostrar, Senhor, eu não sou melhor que ninguém. Eu não estou indo contra a sua justiça. Todos nós estamos debaixo do mesmo sol. Todos nós estamos numa mesma condição. Mas eu creio no que a palavra diz. Essa é a diferença. Aquele que não crê, ele não sabe nem o que a palavra diz. Você não, você é salvo. Você crê na palavra, você sabe o que a palavra fala. Se Isaías está falando que ele levou sobre si as nossas enfermidades, nós devemos crer. Nós devemos acreditar, porque ele tem poder para curar, ele tem poder para livrar. E nós devemos orar a palavra. Esse é o diferencial. Não é encostar Deus na parede. Ah, o Senhor falou! Não é isso. O Senhor falou, Pai. Eu quero porque o Senhor falou. Não. Ele é seu Pai. Você não grita com seu pai, você não manda no seu pai. Não ensine as crianças a fazerem isso. Quando criança faz isso, elas são corrigidas. Não faça isso. O que você tem que fazer? Você tem que falar com amor. Senhor, a tua palavra fala assim. Eu me apodero da tua palavra. Eu tomo para mim a tua palavra, porque o Senhor escreveu para mim. Essa é uma carta de amor que o Senhor deu para a minha vida. Então, Senhor Jesus, eu creio, Pai, no que a palavra fala. Que em ti nós seremos sarados, porque o Senhor levou sobre si, ele sofreu o castigo que nós merecíamos. E por isso nós somos sarados. A tua palavra fala que se eu fizer a minha oração com fé, salvará o doente. O Senhor me dará saúde e perdoará os meus pecados. É isso que a tua palavra fala, Pai. Eu me apodero da tua palavra. Aí, às vezes, você vai ver que a vontade do Senhor, ela prevalece. E, de repente, a vontade do Senhor não foi curar. De repente, pode acontecer de você orar e a pessoa não ser curada. Aí você vai falar assim, mas eu profetizei a palavra sobre a vida dela. A gente tem que entender que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus e anda segundo a sua vontade. Nós devemos entender que Deus ele faz o que ele quer porque ele é Deus. Nós devemos entender que há um propósito em todas as coisas para a glória do nome do Senhor. Nós devemos entender que não foi por falta de fé, é porque o Senhor sabe o que é melhor para nós. Os pensamentos do Senhor é muito melhor do que para a nossa vida, é muito melhor e maior do que nós possamos imaginar. Nós devemos entender ainda que o Altíssimo, ele tem todo o poder sobre a nossa vida. A gente ora o Pai Nosso e a gente fala, faz a terra, faz aqui na terra aquilo que o Senhor faz no céu. Seja feita a sua vontade assim na terra como no céu. Quando a gente fala assim na terra como no céu, a gente está falando o que o Senhor faz lá, o Senhor faça aqui. A sua vontade tem que prevalecer. Faça a sua vontade. Então,
Às vezes você vai encontrar pessoas que falam assim, mas eu orei pela minha mãe, eu orei pelo meu pai, por que que eu não sou curada? Por que que... Não é falta de fé, continue e persevere. O Senhor, ele opera na cura. O Espírito Santo, a palavra de Deus diz lá em Atos capítulo 2, que desceria sobre nós o Espírito Santo e nós teríamos poder e nós anunciaríamos as boas novas até os confins da terra. E ao descer sobre nós, também a Bíblia também fala que ao descer sobre nós expulsaríamos demônios, nós oraríamos e pessoas seriam curadas. Há a manifestação do poder de Deus. O nosso Deus, ele não mudou, ele não operou somente no tempo da igreja primitiva, porque senão ele faria uma acepção de pessoas. Por que que eles poderiam receber o poder e a gente não pode receber o poder? Não existe lógica nisso. O Senhor, ele opera milagres e maravilhas até hoje. Ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer e como ele quer. Às vezes, o Senhor, ele vai operar a cura através do milagre. Quantas pessoas a gente ora e ela é curada? Eu tenho muitos testemunhos disso. Há o dom de cura. O dom de cura existe. E muitas pessoas são curadas. Deus fala, põe a mão, vou curar. Você bota a mão, a pessoa é curada de câncer. Há a manifestação do poder de Deus. Eu vivencio isso. Eu vivencio isso. Mas a minha experiência não serve de doutrina para ninguém. O que serve de doutrina para nós é o que a palavra de Deus diz. Mas eu vivencio isso. E eu quero que você vivencie isso também. Eu quero que você tenha fé para que o Senhor possa usar a sua vida para a operação de milagres. Deus usa as crianças para a operação de milagres. Crianças que oram e curam e a gente leva na brincadeira. Ai, mamãe tá com uma dor de cabeça, faz uma oração aqui na mamãe. A criança só põe a mão nesse papai do Senhor em nome de Jesus. Sai, dor de cabeça. E aí a gente passa a dor de cabeça e você fica assim, eita, saiu, ó. Eita, oração boa. Mas a gente não se tocou e não se ligou e não se atentou que aquilo é o dom de cura que aquela criança tem. Ela orou e você foi curado. Quantas crianças a gente vê fazendo isso? Principalmente quando eles são pequenininhos, eles são mais ousados. E eles fazem isso e a gente não leva a sério. A gente nem dá muita bola para isso. Ai, que bonitinho. Ah, tá orando. Ai, que coisa fofa. Que bonitinho. O nosso Deus, ele é o mesmo. Ele opera milagres. E às vezes ele opera o milagre assim. Põe a mão, vou curar. E a pessoa é curada instantaneamente. Mas às vezes ele fala, vai passar pelo processo. E lá no final do processo, eu tô te curando. Mas por que que Deus faz isso? Por que que Deus faz isso, Meirinha? Porque isso vai causar em você perseverança. Isso vai te firmar nele. E ele vai usar da tua vida mais para frente para abençoar vidas. Entende? Tia, isso não é muito forte para a criança? Depende da forma que você passa. Depende da forma. Eu lembro que nós temos o grupo de oração Kids, Amigos de Oração, da Junta Mundial de Missões Infantis. E é uma festa, porque são só crianças. E nós oramos e nós clamamos por pessoas enfermas. E pessoas são curadas, sim, de formas extraordinárias. Extraordinárias. Uma vez, um agente da salvação pediu oração e a gente achou muito forte, mas quando a gente viu, ele já tinha pedido lá no grupo, a gente fala, não coloque oração forte, muito pesada para as crianças, manda para a gente ora antes e depois a gente vê como é que a gente vai passar para eles orarem. E ele pôs lá, olha, tem uma amiguinha nossa, uma criança, vai fazer uma cirurgia na cabeça, pode morrer e vai ser internada e vai operar hoje ainda porque é urgência. Como é que bota um negócio desse dentro do grupo infantil? Como é que faz isso? Acho que na hora do desespero não prestou atenção e fez isso. E a gente nunca clamou tanto, porque aquela criança não podia morrer. Porque se morresse, morria o grupo também, porque a gente prega sobre Jesus, a gente prega sobre salvação, a gente prega sobre o Cristo que morreu na cruz e derramou o seu sangue para que as pessoas fossem curadas. Então nós oramos e aquela criança operou à tarde e no final da tarde, assim que passou a cirurgia e a anestesia, ela já mandou um vídeo falando, sentada na cama, fez uma cirurgia no cérebro, na cabeça, sentada na cama, falando com as crianças da junta. Uhul! Ah, Deus de poder! Foi uma festa. Essas crianças gritavam e pulavam de alegria. Eles oraram até altas horas naquele dia, quase virou vigília. Foi uma festa, foi maravilhoso o poder da glória de Deus.
Mas em outra ocasião, uma criança morreu. E eles estavam orando tanto, tanto, tanto pela cura daquela criança, durante muito tempo eles estavam orando. E a gente não achava que ela ia morrer. E tinha uma pessoa, uma criança que orava mais. Ela sempre orava por aquela criança. Ela orava muito por aquela criança. Ela abraçou como amiga de oração. A gente não chegou a conversar com essa criança, mas chegou o pedido de oração dela a nós. E ela morreu. E como é que nós falaríamos para as crianças que ela morreu? Nós falamos com muito amor, com muito zelo, com muito jeito, explicamos que nem sempre é a nossa vontade que vai prevalecer, mas é a vontade do Senhor. E explicamos. E essa mocinha aqui, essa garotinha que orava 10 anos, que orava muito, 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 desapareceu do grupo. E quando ela desapareceu do grupo foi uma preocupação, porque a gente falou, ela se abalou. Ela se abalou. E aí a líder, Rosana Marazzo, foi falar com a mãe da criança. E quando ela falou com a mãe da criança, ela falou, não, ela não está abalada não. Ela continua aqui, porque ela estava no momento de muitas provas, muitos trabalhos da escola, curso, escola online. Mas eu vou pedir para ela falar lá no grupo. Eu vou dar notícia para ela, porque talvez ela nem saiba. Mas eu vou pedir aqui. A mãe falou, eu mesma estava cuidando mais da questão da escola, não estava deixando ela ali muito no grupo. Tá bom, falou. Falou com a filha. De tarde essa menina entra no grupo e, meu Deus do céu, Deus é maravilhoso, eu aprendo muito com eles. Ela entra no grupo e dá uma conversa e depois faz uma oração e a conversa dela é assim: vamos fazer um acordo, crianças. Vamos orar para que a vontade de Deus prevaleça em todo sempre. Porque tudo que Deus faz é bom e o que Ele faz é bom. Se Ele não permitiu, Ele é bom do mesmo jeito. Vamos orar para que a vontade dele prevaleça. Meu Deus. E aí ela orou, agradeceu e foi lindo. E eu aprendi que quando nós oramos para que a vontade do Senhor seja feita, o Senhor, na sua infinita bondade e misericórdia, geralmente cura, geralmente atende o desejo do nosso coração. Entende? Então, pessoas se afastaram, pessoas perderam entes queridos e se afastaram. Olha, eu estou falando com você. Pessoas perderam entes queridos e ficou assim, por quê? Por que Deus deixou? Por que Deus fez isso? Deus não fez, Deus permitiu. Mas é para que o nome dele fosse glorificado nisso também. Tudo que acontece é para a glória de Deus. Se acontece uma cura, o Senhor é glorificado. Mas se ele não quer mais que essa pessoa seja curada, mas que essa pessoa parta para a glória, ele também é glorificado nisso. Amém? O Senhor Jesus Cristo veio para nos trazer a cura e ele pede para que nós oremos. Mas o que vai prevalecer é a vontade dele. E quando ele não ouve a nossa oração e ele permite essas coisas, significa que a vontade dele prevaleceu e não a nossa vontade. Então nós não perdemos a batalha. É isso que nós devemos colocar no nosso coração. Quando Deus não responde da forma que a gente quer, a gente não perdeu a batalha. A gente não perdeu, a gente nunca perde. Por quê? É a vontade dele que prevalece. É a vontade dele que prevalece. Então, você está perdendo para Deus? Você estava em competição com ele? Não. Então é a vontade dele. Agora, a palavra diz que Jesus Cristo trouxe cura para nós. Nós devemos orar e ele vai responder. Então eu vou fazer essa oração, porque é assim que ele me ensinou. Amém? Eu quero orar para a sua vida. É assim que ele nos ensinou. Eu vou pedir. E aí vai ser feita a vontade dele. Amém? Deus, opera com milagre, Pai. Opera com milagre, Senhor. Existem pessoas aqui, eu nem conheço muitas delas, mas o Senhor a conhece. Opera o teu milagre na vida delas. Às vezes está orando por si mesma e às vezes está orando por outros. Espírito Santo, o Senhor é um Deus de poder e que manifesta o teu poder ainda hoje sobre a terra, sobre o universo. Tu és poderoso e maravilhoso, Rei dos Reis, Senhor dos Exércitos. Nós oramos ao Senhor e clamamos que seja feita a sua vontade. Senhor, a tua palavra diz, meu Pai,
que o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades lá na cruz. Uma gotinha do seu sangue veio e caiu sobre a terra para que nós fôssemos curados, para que nós recebêssemos a cura, Pai. Porque lá no Jardim do Éden o Senhor não nos fez doentes, mas nós sabemos que a sua justiça faz com que nós estejamos numa mesma situação que todos, porque o Senhor não faz de ninguém melhor que ninguém. Mas nós clamamos, porque essa é a diferença entre o que serve e não serve. A diferença daqueles que são filhos se apresentam na fé que nós depositamos em Ti. Nós depositamos a nossa fé e a nossa confiança no Seu poder de curar. A Tua palavra fala que se nós orássemos, o Senhor curaria. Pai, nós oramos para que o Senhor cura, para que o Senhor liberte, para que o Senhor cure. Nós estamos orando agora por cura. Cura, Pai, cura, cura, Pai, em todos os sentidos. Às vezes a gente leva muito a cura para uma questão somente de enfermidades, mas pode ser uma cura da emoção, de uma enfermidade que não se vê. Às vezes a gente não entende, Pai. Eu peço ao Senhor, cura, Pai. Cura, Espírito Santo, em nome de Jesus. Ainda oro, Senhor, porque a Tua palavra fala sobre a manifestação de poder. Então, em nome de Jesus, Senhor, que a unção do Espírito Santo esteja sobre esses professores, que a unção do Senhor esteja sobre eles com poder, meu Pai, que eles sejam usados para curar, que as mãos deles sejam tocadas pelo Senhor, para que eles possam curar, para que eles possam orar pelas crianças e elas serem curadas. Derrama a tua unção sobre eles, Pai. Cura aqueles que querem ser aqueles que precisam ser curados e que o Senhor quer que seja curado. Espírito Santo, eu te louvo e agradeço, porque eu sei que o Senhor está ungindo pessoas aqui e derramando unção sobre pessoas aqui, para que elas recebam o dom de cura. Eu te louvo e eu te agradeço, que haja manifestação do poder e da glória do Senhor sobre a vida dos teus servos, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço e amém. Glória a Deus, amém. Pessoas aqui receberam dons de cura. E aí, eu vou pedir para que você não tenha medo quando o Espírito Santo falar, toque que eu vou curar. Não tenha medo de orar pelas suas crianças. As crianças vão ver a glória de Deus. Não tenha medo de receber uma oração de uma criança. Não tenha medo de ensinar uma criança a orar. Mas ensine sobre cura. Mas ensine que a vontade do Senhor é que prevalece. Amém? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. E até a próxima aula. Tchau, gente. Fiquem com Deus.